Pessoal, na verdade, a gente vai retomar aqui, são aulas curtas, rápidas, é só para vocês, é uma, digamos assim, uma complementação daquela hora que a gente teve de ventilação mecânica, porque senão não teria como a gente dar essa parte de ventilação mecânica, concluir sem vocês tiverem noção dessa parte que é, digamos assim, a gente dá aquela parte introdutória, básica, para poder ter raciocínio em relação a entender a fisiopatologia da doença, a compreender como é que a gente... Não adianta você saber mexer no ventilador, você tem que saber por que você vai mexer e onde você vai mexer, certo? Por exemplo, se o paciente tiver com bronco espasmo, onde é que você vai mexer? Se o paciente tiver com a pressão do platô elevada, onde é que você vai mexer? Se o paciente estiver fazendo autopique, onde é que você vai mexer? Então não adiantaria vocês terem estudado tudo aquilo se vocês não colocassem em prática, certo? Então a mecânica, a monitorização básica, eu coloquei aqui básico, quem vai ver justamente o básico. Nós vamos falar sobre tomografia, hiperdensometria, ultrassonografia, beira de leite, coisas que não fazem bem parte da nossa realidade. Mas o que eu vou falar com vocês hoje aqui, vocês se quiserem hoje no Tarcísio Maia, vocês podem ir lá e dizer assim, deixa eu ver aqui como é que está o platô desse paciente, vou ver aqui se o paciente está fazendo autopique, vou fazer aqui a pressão, ver como é que está essa pressão de pico, ver se ele não está fazendo broncoespasmo, certo? Não dá para vocês colocarem em prática até hoje se vocês quiserem, certo? Então assim, a monitorização, ela deveria ser realizada rotineiramente em todo paciente com ventilação mecânica invasiva. Vocês lembram que no início da aula, da nossa aula de ventilação mecânica, eu falei que a ventilação mecânica ainda é uma dificuldade nos cursos de medicina, é uma dificuldade inclusive nas pós-graduações, vocês terão pouca oportunidade, talvez nenhuma, de ter uma aula de ventilação mecânica. Então assim, é um déficit que a gente tem. E se a gente for trabalhar com ventilação mecânica e não saber o poder de iatrogênio que ela tem, vocês vão causar muito barotrauma, volutrauma, que a gente chama de FILE, que é a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então a gente tem que saber lidar com aquele aparelho que nós temos na nossa mão, para não causar iatrogenia no paciente, certo? A monitorização ela também permite o diagnóstico preciso das condições fisiopatológicas. Ela permite um ajuste adequado dos parâmetros do ventilador, certo? E ela respeita os limites fisiológicos que a gente tem em cada patologia que a gente sabe. A gente tem que conhecer a patologia, dizer assim, no pulmão de SARA, eu tenho que utilizar de preferência 4 ml por quilo, não trabalhar com pressão de platôs acima de 30, certo? E a gente hoje aqui, já que vocês têm uma noção daquela aula inicial, vamos começar a jogar alguma coisa, alguns parâmetros, algumas informações que vocês não tinham até então conhecimento. E a gente, às vezes, quando a gente conhece a patologia, a gente tem que trabalhar, por exemplo, com certos índices, com certos alvos terapêuticos. Eu quero trabalhar com esse paciente com a drive pressure de abaixo de 15. E o que é drive pressure? Então vocês começam a ter informação que vocês não tinham antes até a aula anterior, certo? Que hoje é o que se tem mais moderno em relação à monitorização básica da ventilação mecânica. Então ela ajuda na avaliação diagnóstica, ajuste da ventilação, ela ajuda também na tomada de decisões. Então assim, para a gente poder monitorizar a mecânica respiratória, existem algumas condições para poder a gente monitorizar. Por exemplo, é como se fosse assim, para poder você, olha, eu vou ter esse paciente aqui, eu vou monitorizar a mecânica dele. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que estar na modalidade volume controlado, você tem que ser em VCV, certo? Uma das condições para eu começar a medir tem que estar em VCV. Outra coisa, ele tem que estar totalmente inerte, não pode ter PEMUs, não pode ter esforço inspiratório, senão a monitorização vai dar falha, certo? O paciente tem que estar totalmente sedado, sem nenhuma musculatura inspiratória ativa, certo? O paciente não pode estar interagindo com a ventilação mecânica, você tem que estar sedado. Manter sempre os mesmos ajustes da ventilação, tá certo? E a onda de fluxo tem que ser quadrada. Se vocês lembrarem,
a gente tem alguns tipos de ondas de fluxo. Onda de fluxo quadrada, que é a mais utilizada, onda de fluxo descendente, ou seja, em rampa. Se a gente, por padrão, a gente monitoriza a mecânica ventilatória com a onda de fluxo quadrada. Eu falei a vocês que a onda de fluxo descendente ela é mais fisiológica, ela é menos irritativa. Se eu utilizar a monitorização em rampa descendente para fazer a mecânica ventilatória, para monitorizar, a pressão de pico que a gente vai ver vai dar menor. Então vai alterar, digamos assim, a medida dessa mecânica. Então, por padrão, porque imagine só, eu fiz a mecânica desse paciente com onda quadrada, mas o meu plantonista fez com onda, ou seja, não vai dar valores, digamos assim, repetitivos, não vai ser transmitido, ter digamos assim, um poder de reprodutibilidade naqueles parâmetros. Então tem que ser, o paciente tem que estar em VCV, o paciente tem que estar em onda quadrada, tá certo? E o paciente tem que estar totalmente sedado. Essas são as condições necessárias para a gente começar a medir a mecânica ventilatória do paciente. Só para lembrar aqui vocês que o padrão de onda que a gente utiliza é o quadrado. Lembrar que tem a onda descendente, geralmente é aquela onda que a gente vê na grande maioria dos que hoje se utilizam, a gente utiliza a quadrada para poder fazer a mecânica. E a descendente, ela pode, digamos assim, ela pode subestimar a pressão de pico. Ela, digamos assim, ela diminui aquela pressão irritativa que é a pressão de pico. Então, assim, a gente tem que usar a onda quadrada por convenção, certo? Para vocês começarem a entender como é que a gente vai monitorizar essa mecânica ventilatória, a gente tem que começar a trabalhar como se fosse assim, um sistema tubular fechado, que é o sistema respiratório. Lembrar que a gente vai dizer fechado porque o cuff está fechando esse sistema. Então, a gente vai trabalhar com pressões dentro de um sistema hermeticamente fechado. Lembrar que o cuff lá no tubo traqueal, ele serve para isolar o sistema e evitar vazamentos. Ele não serve para prender o CAF, tá certo? Para, digamos assim, e nem serve também para evitar microaspirações. Na verdade, o CUF ele serve para isolar o sistema, certo? Então vamos raciocinar da seguinte maneira. Vocês lembram que o sistema tubular, o sistema bronquiolar, o sistema respiratório, ele começa com a traqueia, se divide subsequentemente em brônquios principais, e subsequentemente ele vai se dividindo até praticamente nos bronquíolos terminais, nos saltos alveolares. Esse sistema de tubos, eles vão cada vez diminuindo seu raio. Em todo sistema existe, quando você vai jogar uma pressão dentro de um sistema, existe, digamos assim, uma impedância natural de você fazer uma pressão, de você fazer uma resistência a esse fluxo. Ou seja, quando você joga ar aqui dentro, vocês lembram que numa ventilação espontânea, no paciente não está entubado, essa ventilação é por diferença de pressão. Você aumenta o diâmetro da caixa torácica, posterior e lateral, e por diferença de pressão o ar entra. Aqui é antifisiológico. Você vai jogar pressão positiva dentro de um tubo que não estava acostumado com esse tipo de pressão positiva. Então isso vai gerar o quê? Uma resistência. Então esse fluxo que você vai jogar dentro do pulmão vai gerar uma resistência. E quando chegar lá digamos assim, no ponto final, esse volume que você jogou aqui dentro, ele vai gerar o quê? Uma pressão por distensão no alvéolo. Vocês lembram que o alvéolo ele é uma estrutura elástica que você distende, ele tem um poder de distensibilidade, mas ele também tem um poder de retração. Então isso você vai gerar também uma pressão contrária que vai fazer com que o elástico, o alvéolo, ele se retraia e expulse novamente aquele ar para que venha outro ciclo respiratório, tá certo? Então você vai ter várias pressões aqui dentro, vários fluxos, várias pressões. Inicialmente ele vai trabalhar aqui com esse fluxo, lembrar que todo fluxo gera uma resistência, e só lembrar o seguinte: se você aumentar, imagine que eu estou aqui a gente lembra que fluxo é a velocidade com que aquele volume se desloca. Por exemplo, eu estou aqui gerando um fluxo, por exemplo, de 30 litros, olha só. Se eu quiser aumentar meu fluxo,
eu aumento a velocidade, ou seja, eu aumentando o fluxo, quanto mais você aumenta o fluxo, mais as vias aéreas se tornam irritadas. Ou seja, quando você aumenta muito o fluxo, dá uma pressão de pico bem alta. Se você tiver um paciente que estiver fazendo uma pressão de pico alta, um dos parâmetros de você mexer lá no ventilador é diminuindo um pouquinho seu fluxo, porque o fluxo mais lento, ele é mais fisiológico. Imagine só um monte de carro querendo sair por uma avenida que está estreitada, está funcionando somente uma via, vai dar conflito, vai dar, digamos assim, colisões. Quando você aumenta o fluxo, as moléculas do oxigênio, elas começam a se colidirem mais ainda. Isso dá turbilhonamento. E esse turbilhonamento causa uma irritação nas vias aéreas, aumentando a pressão de pico. Então a gente sabe que o fluxo ele é um inimigo da pressão de pico, tá certo? Ele é um dos determinantes dessa pressão de pico. Então a gente está trabalhando nesse fluxo. E a gente, para poder assim, entender a mecânica ventilatória, a gente tem que trabalhar com dois componentes. Um componente resistivo, que na verdade é responsável pelo fluxo, e um componente elástico, que na verdade digamos assim, complementada pela pressão elástica dos alvéolos pulmonares, certo? A gente está lembrando aqui, só lembrar para vocês que quando a gente está falando dessa unidade alveolar, mas a gente está extrapolando, lembrar que isso aí a gente está falando na complacência da caixa do pulmão e da caixa torácica, mas só de uma maneira didática eu estou utilizando uma unidade alveolar. Então a gente tem até a princípio, até agora, uma pressão resistiva que é dada pelo fluxo e uma pressão elástica. Então a gente pode dividir esse sistema em dois componentes. Um componente canalicular, que é formado pelos brônquios, pelo aquele espaço morto, e um componente elástico, que é o componente do alvéolo, tá certo? A gente vai dizer, mas professor, como é que eu vou entender isso aí no gráfico? Vocês vão entender a partir de agora. Quando a gente está começando a estudar curvas, a gente vê que o desenho que essa curva faz é mais ou menos dessa maneira aqui. Imagina que a gente está partindo aqui de uma pressão zero, que é uma pique zero, e quando o fluxo, aquele fluxo que eu mostrei a vocês, começa a entrar dentro da árvore pulmonar, ela começa a gerar uma pressão. E essa pressão aqui, quando chega, imagine só, eu estou jogando 500 ml de ar dentro do meu pulmão. Quando eu chegar nos meus 500 ml, chegou aquela pressão máxima que a gente chama pressão de pico. É aquela pressão máxima que a gente chega, ou seja, quando todos os alvéolos foram distendidos, todos aqueles espaços da minha árvore pulmonar foram preenchidos pelos aqueles 500 ml. Então gera uma pressão de pico. Quando a gente vai ver lá na mecânica pulmonar, que a gente tem um dispositivozinho lá no aparelho, no ventilador, que a gente aperta, chamada pausa inspiratória. Quando a gente aperta nessa pausa inspiratória, digamos assim, aquele volume que você jogou, ele começa a se estabilizar dentro do pulmão. Aí dá uma chamada pressão de pausa, pressão de platô ou pressão elástica. Geralmente são sinônimos. Então essa pressão elástica aqui, essa pressão de platô, ela vê o componente elástico do paciente. E essa curva inicial aqui vê o componente resistivo, aquele componente canalicular que a gente viu provocada pelo fluxo, tá certo? Imagine só, para vocês começarem a raciocinar. Se eu tiver uma pressão de pico aqui bem elevada, bem pontiaguda aqui, você vai dizer, rapaz, eu acho que esse paciente está fazendo broncoespasmo, porque está com um componente canalicular bem elevado. Se esse paciente, por acaso aqui, tiver com uma pressão de platô aqui, acima do que é indicado, 34, esse paciente está com a pressão de platô muito elevada. Então, o componente elástico dele, ou seja, aquela pressão de distensão alveolar, deve estar inflamada. Ele está com uma baixa complacência pulmonar. Vamos começar a raciocinar da maneira. Não se preocupe até agora, isso aqui somente, digamos assim, para vocês começarem a entender como é que a gente joga para os gráficos, certo? Só para mostrar a vocês que a gente vai começar a mensurar a pressão em vias aéreas. Lembrar que a gente tem que raciocinar de duas maneiras. Um pulmão totalmente normal, onde você joga os 500 ml dentro do pulmão e ele faz uma pressão de platô, por exemplo, de 28. Enquanto que você vê um pulmão totalmente com as fibras elásticas totalmente
alterada, pulmão inflamado. E se você joga aqui 500 ml, ele vai gerar uma pressão de 30, de 40, de 50, ou seja, o mesmo volume que você utiliza num paciente, ele pode gerar pressões diferentes, dependendo da patologia que você está lidando. Vou dar aqui duas situações diferentes. Imagine que aqui seja um pulmão de uma SARA, um pulmão totalmente inflamado. Aquele pulmão que o alvéolo ele se estende com bastante dificuldade, ou seja, ele está duro, ele está cheio de inflamação, ele está cheio de fibrose. Ou seja, aquele paciente vai ter uma complacência diminuída. O que é uma complacência? É aquele poder que o pulmão tem de receber aqueles 500 ml e se acomodar de maneira, digamos assim, legal, confortável. Então aí eu digo que o paciente está com a complacência diminuída. Em outra situação, paciente com DPOC. Paciente com DPOC, ele está com as fibras elásticas, digamos assim, perdidas, ele está com aquela capacidade de elasticidade diminuída, ele está com lesões entre os septos alveolares, então ele tem uma área bem maior, ou seja, ele está com a complacência altamente aumentada. Só que no paciente DPOC, ele está com, digamos assim, com a elasticidade diminuída. Então, um paciente que baixa complacência, que é o paciente com SARA, e um paciente com alta complacência, que é um paciente com DPOC. Um pulmão inflamado e um pulmão sem elasticidade, certo? A gente vai utilizar muito esse termo aqui, complacência. Coloque na cabeça de vocês. Complacência, nunca esqueça complacência. É um volume que você vai determinar esse volume que vai gerar alguma pressão dentro do pulmão. Nunca esqueçam dessa fórmula. Volume dividido por uma pressão. Volume e pressão, ou seja, é um volume que você vai dar ao paciente, você vai transmitir para o paciente e aquele volume vai gerar alguma pressão dentro dessa área pulmonar, certo? Então ele pode, aqueles 500 ml pode gerar pressões totalmente diferentes dependendo da patologia. Aquele componente que eu falei a vocês, o componente resistível, o componente elástico, a gente já viu por que a gente tem esses dois, a gente divide essa equação em dois componentes. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai trabalhar com ventilação, com monitorização, a gente tem que lembrar que o paciente ele pode ter aumento da resistividade por outros motivos também. Vocês lembram daquela pressão que eu falei, que é uma pressão de pico? Aquela pressão de pico ela pode estar bem elevada por diversos fatores. Olha só, o paciente pode estar com broncoespasmo, o paciente pode estar com rolha, o paciente pode estar mordendo o tubo, o paciente pode estar com... Vocês lembram da aula de vias aéreas, que eu disse que um dos motivos da aumento na resistência é o tubo fino. Então a gente tem que usar o tubo mais com o diâmetro maior possível para evitar o aumento da resistência. Então ele pode estar por diversos fatores. Quando você pega uma pressão de pico elevada, aí você vai pensar, é rolha, é broncoespasmo, é o paciente que está mordendo o tubo, é o tubo que está fino demais. Às vezes você pega um paciente de 80 a 90 quilos com um tubozinho feminino de 7, 7,5. Então você tem que começar a raciocinar de acordo com que as curvas estão mudando, tá certo? A equação do movimento, geralmente, ela assusta muitas pessoas que começam a estudar. A gente vai ver que isso aqui, a gente vai dividir essa equação do movimento em dois componentes. Aqui o V é fluxo, tá certo? Vezes a resistência. Aí eu dividi aqui a equação do movimento em dois componentes. Um componente resistível, que é aquele fluxo que eu disse a vocês, que é aquela velocidade com que o volume entra na árvore pulmonar. E a resistência, que é aquela resistência natural que o organismo tem de não aceitar aquela velocidade daquele fluxo, tá certo? Daquele volume. Então aqui o componente resistivo mais o componente elástico. Qual é o componente elástico que eu falei a vocês? O volume corrente e a pressão, tá certo? A pressão, digamos assim, é aquela capacidade, aquela pressão de elástica do paciente, que a gente vai ver isso aqui de uma maneira bem detalhada. Então a gente tem a pressão das vias aéreas, ela é resultante de um componente resistível, mais um componente elástico, mais a pique. Para a equação aqui ser completa, está faltando uma pressão que eu tirei aqui, seria aqui menos a P luz.
Todo mundo lembra o que é PEMUS, né? Por que eu diria PEMUS aqui? O paciente está sedado. Então, se eu botar PEMUS, a alteração vai ficar borrada, vai ficar alterada. Então, aqui, certamente era para ter PEMUS, menos a PEMUS. Então, foi tirado justamente que o paciente está, para eu poder monitorizar, ele tem que estar sob sedação, né? Então, na verdade, a equação do movimento, ela é o componente resistivo mais o componente elástico mais a pique. É uma equação que a gente vai, por exemplo, se eu aumentar aqui o fluxo, se eu aumentar a velocidade com que aquele ar entra nas vias aéreas, aquele fluxo ele causa uma irritação, então ela aumenta a pressão das vias aéreas. Se eu aumentar o volume também, ou seja, matematicamente, você começa a raciocinar. Se eu mexer nisso aqui, se eu aumentar o volume aqui, vai aumentar a pressão das vias aéreas? Vai. Se eu aumentar o fluxo, vai aumentar a pressão das vias aéreas? Vai também. Se eu aumentar aqui a resistência, se eu tiver bronco espaço, vai aumentar? Aí que aumenta. Ou seja, esse componente resistivo é diretamente proporcional à pressão das vias aéreas. A gente vai começar a entender como é que um aumenta mais e um aumenta menos. Lembrar que aqui não existe a penúria, certo? A gente vai começar a entender aqui como é que a gente faz essa monitorização. Preste atenção aqui que o paciente está partindo aqui de uma pique. Não esqueçam isso quando eu colocar um gráfico. Olhe se a pique está partindo do zero, ou seja, se não tem pique, se é zero, tá certo? Zero de pique. Ou se o paciente aqui está partindo do 5, do 10, tá certo? Uma pique. Imagina só aqui que a gente vai fazer a monitorização, apertar aqui na pausa inspiratória. Existe hoje digamos assim, algumas brigas, alguns grupos querendo diminuir essa pausa inspiratória. Normalmente o que os livros orientam? 2 segundos de pausa. Tem alguns trabalhos hoje mostrando, por exemplo, eles trabalham com 0,8 segundos, 1 segundo, ninguém vai brigar por causa disso aí, tá certo? Mas se vocês virem alguns fazer 1 segundo de pausa, nada demais, 0,8 segundos de pausa, mas o que tem na literatura ainda confirmado é que 2 segundos de pausa. Por que você faz 2 segundos de pausa? Aconteceu o seguinte, você lembra que quando a gente viu o funcionamento do ventilador, ele abre a válvula inspiratória, a válvula ins, entrou aqueles 500 ml de volume. Aí quando entrou os 500 ml, ele fecha a ins e abre a ex, né? Por 2 segundos você faz o seguinte, a válvula ins está fechada e a válvula ex está fechada. Ou seja, você está com as duas válvulas abertas, a ins e a ex, e nesse momento de 2 segundos, você tem, digamos assim, 2 segundos que você não tem interferência externa nenhuma. Ou seja, você dá 2 segundos para aqueles 500 ml se equilibrar, se difundir, se adaptar dentro dos alvéolos, para que você não tenha interferência externa nenhuma. Aí você faz a medida das pressões de uma maneira bem fidedigna. Vocês estão entendendo por que a gente faz 2 segundos de pausa? Para que você não tenha interferência externa nenhuma. Então a gente vai partir aqui de uma pique de 5, vai, digamos assim, a pressão inspiratória, pressão pique, aqui a fase inspiratória, aqui qual é o nome dessa pressão aqui? Qual é o nome dessa pressão máxima aqui? Pressão de pico. Platô é só quando você aperta e ela, certo? Então pressão de pico. Então a gente foi aqui a pressão de pico de mais ou menos aqui, não dá para saber quanto. Aqui tem pressão de platô? Não. Saiba a diferença quando você tem platô. Na verdade, não. Tem algumas aí? Caneta? A pressão de platô, vocês vão ver que realmente ela forma um platô, certo? Hein? Quer que eu receba no celular? Não sei não. Aqui a gente vai ver o seguinte, só para mostrar uma coisa que é que vocês já aprendem isso aqui. Aqui a gente já tem que ter algumas informações nesse gráfico. A pique, que ela partiu aqui de 5. Aqui, digamos assim, é quando, nessa parte aqui, é quando começa a haver irritação da árvore respiratória. Aquele ar começa a entrar, começa a aumentar a pressão,
os alvéolos começam a se preencher. Quando chegou naquele volume pré-determinado, no máximo, aí a válvula inicial se fecha e a válvula E se abre, certo? Aí ocorre a fase expiratória. Aqui a gente pode ter várias pressões aqui. A pressão pique, que é a pressão que parte de uma pressão positiva inicial. A pressão de pico. A pressão aqui é a pressão alveolar, que se eu tivesse apertado aqui a pausa, teria aparecido aqui a pressão de platô, que a gente considera como uma pressão alveolar. Nós não temos ainda a pressão de platô. A gente só sabe até agora a pico e a pressão de pico, certo? E aqui é a pressão alveolar. Aqui a gente vai ver o seguinte, eu vou mexer aqui no fluxo. Vocês lembram que o fluxo ele é um irritante para as vias aéreas, certo? Então imagine só, eu fiz aqui, ó, que tipo de onda é essa aqui? Onda quadrada. Então aqui imagina aqui que eu estou com 30 de fluxo, está gerando aqui uma pressão, a pressão PIB, a pressão de pico, tá certo? Está gerando essa pressão aqui é a pressão alveolar. Esse fluxo aqui está gerando essa pressão de pico aqui. Imagina que eu vou aumentar o fluxo. A gente viu naquela fórmula matemática da equação do movimento que se eu aumentar o fluxo, ele aumenta diretamente proporcional à pressão de vias aéreas. Olha só como aumenta quando eu aumento o fluxo, tá certo? A pressão de vias aéreas, como ela aumenta, certo? Olha só, olha. Dá para vocês entenderem como o fluxo ele é um irritante para as vias aéreas, como o aumento do fluxo causa uma pressão de pico elevada. Essa pressão aqui, tracejadozinho vermelho, que pressão é essa? A gente viu três pressões. A pico, que é aquela que está na linha de base, né, partindo de 5, a pressão de pico e essa pressão aqui, que é a pressão das vias aéreas. Olha só, na verdade é a pressão alveolar que a gente vai medir quando medir o platô. Por que essa pressão alveolar, essa pressão de vias aéreas aqui, essa pressão vermelhinha aqui tracejada, ela não se alterou? Aqui vale considerar, como eu disse a vocês, que o volume aqui é o mesmo, tá certo? 500 e 500, digamos que, por exemplo. Por que essa pressão alveolar não aumentou? Eu disse em aulas anteriores que o maior determinante da pressão alveolar, da pressão de platô, é o volume. Como o volume não se alterou, a pressão alveolar é a mesma, tá certo? Então não esqueçam isso. Se o paciente tiver com a pressão de platô, pressão alveolar aumentada, a gente vai mexer no volume, não vai mexer. Se eu quiser, olha, a pressão de pico aqui está alta, eu vou mexer em quê? Inicialmente eu vou mexer no fluxo, porque a pressão de pico está alta, certo? Vamos mais para frente, vocês vão começar a entender aqui, certo? Então vocês veem que dá uma diferença entre a pressão de pico e a pressão alveolar, tá certo? Ou seja, existe um aumento nessa pressão de vias aéreas, gerando a pressão de pico e a pressão alveolar, só pelo aumento do fluxo, tá certo? Aqui lembrar que nós estamos naquele modo VCV com onda de fluxo quadrado, certo? Aqui a gente está partindo o que é que vocês observam aqui? Qual a diferença desse gráfico para o anterior? Aqui a gente manteve o mesmo fluxo, ó. Se a gente manteve o mesmo fluxo, não vai alterar, digamos assim, diretamente a pressão de vias aéreas. Você vê que a pressão de vias aéreas está praticamente se mantendo de uma maneira bem, digamos assim, regular. O que foi que vocês notam, o que é que vocês estão notando que aumentou em relação a nesse aqui para esse aqui? O volume aumentou. O volume determina principalmente o que? A pressão alveolar. Então, aumentando a pressão alveolar por causa do aumento do volume, certo? E aqui a gente nota que a diferença da pressão entre a pressão de pico e a pressão alveolar não se alterou, porque você não mexeu no componente resistivo, ou seja, no fluxo. Aqui, quando a gente começa a entender agora, a gente lembra que essa primeira pressão aqui é a pressão PIC ou ZIC, tá certo? Que não é zero.
gera aquela pressão máxima que é chamada pressão de pico. Quando a gente aperta na pausa inspiratória, que normalmente é 2 segundos, esse volume que a gente tem dentro do pulmão, ele se acomoda, gerando uma pressão de platô, pressão de pausa, tá certo? Ou pressão elástica, geralmente a gente chama pressão de platô ou pressão de pausa. Essa pressão de platô ou pressão de pausa, ela é praticamente idêntica, tá certo? A pressão alveolar, por isso que a gente utiliza como essa medida aqui como uma medida da pressão alveolar. Por que essa pressão de platô ela é tão importante? Porque ela é da mensuração, da medida que a gente faz para evitar uma lesão induzida pela ventilação mecânica. Trabalhos mostram que se a gente trabalha com pressão de platô abaixo de 30, a possibilidade de você causar barotrauma é bem menor. Trabalhos na SARA mostraram que a gente trabalhando com a pressão de platô abaixo de 30, a lesão induzida pela ventilação mecânica é praticamente zero. E os pacientes morriam menos, melhorou a sobrevida dos pacientes. Então, qual é o objetivo de uma ventilação protetora? Trabalhar com pressão de platô abaixo de 30. Quem é o principal determinante da pressão de platô? Volume. Então, se mexer em pressão de platô, vocês lembram que é volume, tá certo? Não pense em mexer em outra coisa, é volume inicialmente. Você pode até mexer com outra coisa, por exemplo, se eu quero melhorar a pressão de platô, e o paciente está fazendo broncoespasmo, você vai fazer broncodilatador, você pode fazer corticóide, vai melhorar todo o paciente, vai melhorar as condições hemodinâmicas, mas diretamente com o ventilador, você vai mexer no volume, que é o principal determinante da pressão de platô. Até aí, está tudo entendido, você já sabe o que é a pressão de pico, qual é a pressão de platô, qual é a pressão alveolar e a casa pícula, certo? Então vocês já estão sabendo no gráfico identificar quais são as pressões, tá certo? A gente já vai começar agora a verificar a pressão utilizando a pausa inspiratória. Você notou que começou a fazer, ao invés dela descer, ela fez uma pausa, fez uma pressão de pausa, uma pressão de platô. Então aqui, ó, a gente pausou e fez essa, digamos assim, essa parte linear aqui, que a gente chama de pressão de pausa ou pressão de platô. Aqui, existe, como eu falei a vocês, alguns pesquisadores querem trabalhar a partir desse ponto chamado P1, mas isso é coisa de cenas do próximo, talvez dos próximos conceitos de ventilação. O que a gente trabalha até hoje é uma pausa expiratória de 2 segundos. A gente já sabe por quê. Por que a gente utiliza 30? Esse número aí 30 é aleatório. Esse número 30 ele foi utilizado porque a grande maioria dos pulmões sadios eles trabalham com a pressão, normalmente nós estamos trabalhando com a pressão platô de 30, certo? Ele trabalha normalmente com 30 centímetros de água de pressão de platô. Por isso que a gente utiliza esse valor 30 aqui. O que é que se tem de mais moderno hoje? A pressão de platô hoje é o principal fator determinante que a gente utiliza para poder conduzir um paciente com a complacência diminuída, paciente com pulmão de SARA? Não. Trabalhos recentes, o pessoal do grupo aqui do Albert Einstein, a professora Carmen, talvez vocês anotem até se quiserem pesquisar alguma coisa referente a isso aí, é a maior autoridade do Brasil, talvez do mundo em ventilação mecânica, Carmen Valente Barbas e o professor Amaro. Eles desenvolveram um trabalho que eles mostravam que o seguinte, pessoas que trabalhavam com a pressão de platô abaixo de 30, em torno de 30 ou abaixo de 30, mesmo assim ainda tinham lesões induzidas pela ventilação. Porque uma coisa que o alvéolo não suporta é fazer isso aqui, ó. O alvéolo não pode estar. Ele tem que fazer isso, ó. Ele não pode estar fazendo essa hiperdistensão, não. Esse encher, secar, inflama o alvéolo. Então ele observou que trabalhar somente com a pressão de platô de 30 não é o suficiente. A gente tem que trabalhar com uma outra informação chamada drive pressure. O
que é drive pressure? A gente vai começar a ver, mas assim, a pressão de platô hoje não é o essencial para a gente trabalhar com pulmão de saco. Professor, vocês vão entender o que é uma drive pressure, certo? Mas, para vocês começarem a entender, aqui é a pressão de pico, aqui é a pressão de platô e aqui é a pico. Se a gente fizer a pressão de platô menos a pico, dá a famosa, importante drive pressure, certo? A gente tem que trabalhar hoje, existe mais moderno que tem, é trabalhar com drive pressure abaixo de 15, tá certo? Isso aí foi o que diminui a mortalidade dos pacientes com SARA. Então hoje a gente não vê somente platô, a gente vai explicar por que em alguns casos aqui numericamente, a gente vai trabalhar com drive pressure abaixo de 15, certo? Aquilo que eu falei a vocês, a gente já identificou a pressão alveolar, a pressão de pico, né? A pressão com P1, que não tem importância para a gente no momento, a pressão de platô e a pressão de a pico. Aqui a gente lembra que esse componente aqui é o componente resistivo, onde está essa parte aqui inicial, e aqui a pressão alveolar, que é responsável pelo aquele componente elástico. A gente já sabe aqui quem que determina principalmente aqui esse componente resistivo, que é o fluxo e a resistência, e esse componente alveolar, que é o volume e a complacência, tá certo? A gente já sabe que esse componente é elástico. Já vai dar para começar a ver esse gráfico aqui e entender e separar os dois componentes, tá certo? Então a gente começa a ver o seguinte, olha só, existe aquela força que resiste digamos assim, a diminuir, a não querer que aquele fluxo penetre nas vias aéreas. É uma informação que a gente chama de resistência, que mede a capacidade inerente das vias aéreas de resistir à entrada de ar. Como é essa resistência? É a pressão de pico menos o platô dividido pelo fluxo. Professor, não entendi. Olha só, a pressão de pico vocês sabem qual é já. Aquela pressão máxima, tá certo? A pressão de platô, vocês já sabem qual é. E o fluxo é dado pelo ventilador, é dado pela informação. Geralmente o fluxo ele é 60 litros por minuto, normalmente. Se só erram em uma coisa, preste atenção, a unidade é 60 litros por minuto. Como é litros por segundo, você vai transformar 60 e 1 minuto tem 60 segundos, então é 60 por 60, dá 1. Vocês erram na prova por causa disso aí, na unidade, tá certo? Então vamos começar a entender. Aqui vocês sabem como é, vocês começam a olhar para isso aqui, e vocês observam lá na fórmula, olha, pressão de pico, aquela lá em cima, pressão de platô, aquela lá embaixo. Você faz uma menos a outra e divide pelo fluxo. Deu para você projetar isso aqui naquele gráfico anterior? Olha aí, ó. Pico menos platô dividida pelo fluxo. Vamos lá para a prática. Então assim, a diferença de pressão, pico menos platô dividido pelo fluxo. Normalmente o paciente, com a resistência das vias aéreas normais, ele tem uma resistência em torno de 4 a 8. Normal é 4 a 8, certo? Imagine só, o que é que vocês observam aqui nesse gráfico? O que é que vocês começam a ver? Eu acho que o componente dele está um pouquinho aumentado. O que é que dá para vocês notarem que tem alterado aí? Componente do que está aumentado? Componente do que? Resistivo, né? Então o componente resistivo está dando uma pressão de pico muito alta, né? A gente pode pensar em várias coisas, DPOC, asma, mordedura do tubo, secreção, bolha. Então tudo isso aqui está dando uma pressão de pico elevada. A gente vai procurar saber o que é que está gerando esse componente tranalicular, está tão aumentado aqui, a gente vai procurar tentar sanar aquele problema. Será que o paciente está sibilando? Será que o paciente está com a rolha? Será que precisa de uma fisioterapia para desobstruir aquele tubo, tá certo? Então você vai começar a, digamos assim, a tentar resolver baseado no que aquela informação do gráfico está dando. Lembrar que o componente aqui é o componente alveolar, que é, digamos assim, responsável direto pelo volume pulmonar, certo? Aqui a gente, olha só a diferença aqui, ó. Paciente normal, uma diferença entre a pressão de pico e a de platô
praticamente normal, e um paciente asmático, paciente, digamos assim, obstruído, paciente com a dificuldade de eliminar o volume expiratório, uma pressão de pico bem aumentada, e a pressão de platô normal, porque não foi mexido no componente elástico dele, que é o volume. Quando a gente vê uma diferença de pressão dessa aqui, chamada pressão de pico menos a pressão de platô, a gente chama isso aqui de pressão resistível, certo? Porque justamente é determinado por aquele componente resistível lá da equação do movimento. Então não esqueçam dessa fórmula aqui, ó. A resistência das vias aéreas, que a gente sabe que o normal é de 4 a 8, ela é dada pela pressão de pico menos o platô dividida pelo fluxo. Aqui, ó, a gente vê que o paciente é um paciente restritivo, está no modo VCV, com onda de fluxo quadrado, e onde ele vê que a gente vê que observa que tem uma pressão de platô bem elevada. Essa pressão de platô elevada, provavelmente esse paciente está fazendo um volutrão, está fazendo um volume, está hiperdistendendo os alvéolos, causando alguma alteração, que isso a posteriori pode dar lesões desse paciente, inflamação, barotrauma, tá certo? Aquilo que a gente já viu em slides anteriores. Uma coisa muito importante, talvez a informação mais importante dessa aula, é aquela que a gente chama de complacência. Existem duas complacências, uma que é importante para a gente, que é a complacência estática. Por que a complacência é estática? Nunca esqueçam, é fácil demais de vocês entenderem. É estática porque essa complacência é medida na hora que está tudo parado, na hora da pausa expiratória, certo? Então assim, em complacência estática, parado, pausa expiratória, então a complacência estática ela mede, na verdade, o platô, a pressão de platô. Então o que é que essa complacência estática se refere? A propriedade de distensibilidade do pulmão e da caixa torácica. A gente não pode separar os dois, a gente fala de um, mas lembrar que a caixa torácica também está envolvida nessa mecânica respiratória. Então a complacência estática nada mais é do que o volume. Vocês lembram que eu falo para vocês, não esqueçam que complacência sempre tem um volume em cima e gerando uma pressão embaixo. Então é um volume dividido pela pressão. Então como é essa complacência estática? É aquele volume corrente que você vai jogar no paciente e você vai fazer uma divisão pela pressão de platô, que a gente já sabe quem é a pressão de platô, menos a pico. Volume dividido por platô menos pico. Mas professor, isso é muito difícil, vocês vão entender agora. Olha só, a complacência estática é a soma das complacências do pulmão e da caixa torácica. Ela tem que ser medida no fluxo zero, em onda quadrada, a gente já sabe disso. Tem que ser no modo VCV, só para não atrapalhar o raciocínio de vocês. Mas hoje, com a evolução da tecnologia, mesmo você estando em PCV, no modo PCV, existem lá ventiladores que medem a complacência, mesmo não digamos assim, não estando respeitando essas normas que a gente estipulou aqui. Fluxo de onda quadrada, modo VCV, caso tenha paciente tem que estar sedado. Mas hoje no modo PCV, no modo da pressão, eu posso medir a complacência de não estando em PCV. Que alguns ventiladores modernos, eles conseguiram matematicamente corrigir essas coisas e já pode ser medido também. Mas para a literatura, digamos assim, para a nossa ordem aqui, para o nosso estudo, tem que ser obedecendo esses pré-requisitos, certo? Então, se não tem um ventilador lá que mesmo em PCV mede a complacência. Mesmo em PCV mede a complacência. É aceitável hoje. Existem alguns modernos que já fazem isso. Então, a musculatura tem que estar relaxada após o equilíbrio do sistema, certo? Então, a complacência é o volume dividido pela diferença de pressão, no caso, a pressão de pausa, que é de platô, menos a pico. Nunca esqueçam esse valor, com a complacência normal em torno de 50 a 80. Se a complacência está diminuída, sinal que aquele pulmão não está tendo aquela distensibilidade normal, que é para, ou seja, está inflamado, certo? Se o paciente está com a complacência muito aumentada, vocês lembrem do protótipo do DPOC, ou seja, aqueles espaços todos destruídos, o pulmão não tem elasticidade, ele é altamente complacente, tá certo? Então, o que é que pode causar a diminuição da complacência estática? Pressão de platô elevada,
redução do número de unidades alveolares, intubação seletiva, pneumonia, na grande maioria das vezes, edema pulmonar, restrição da parede torácica, pneumotórax, tem várias causas. Nossa situação mais comum aqui, a pneumonia ou pulmão de Sara, geralmente, tá certo? Complacência dinâmica, eu vou falar aqui para você, mas não importa na nossa mecânica ventilatória, não tem importância. A complacência dinâmica, mais uma vez, é o volume corrente. Só que ao invés dela diminuir aqui a pressão, utilizar aqui a pressão de platô menos a pico, ela utiliza aquela pressão de pico. Ou seja, ela quer ver o componente, e o componente, digamos assim, irritativo, restritivo, tá certo? Aquele componente canalicular. A pressão dinâmica, tem esse nome dinâmico, porque ela é medida com digamos assim, com o fluxo aéreo em movimento. Ou seja, ela não dá aquela pressão de pausa, não fecha tudo. Ou seja, ela é medida com os gases em movimento. Por isso que é complacência dinâmica, certo? Então ela quer ver essa parte do componente resistível. Tem importância para a gente? Não. Eu quero que vocês aprendam a complacência estática do pulmão. Então a gente vai ver aqui, começar a entender. Imagine só, o paciente aqui tem, anote aí que eu quero que vocês comecem a calcular aí. Imagine só, o paciente tem um volume de 500 ml e ele tem um fluxo de 60 litros por minuto, que vai dar o quê? 1 litro, né, por segundo. Se eu pedisse a vocês aí, qual é a complacência estática desse paciente? Daria para vocês calcular? Como é que a gente calcula a complacência estática? Complacência sempre é um volume dividido pela pressão de platô menos a pico. Quanto é o volume? 500. Vamos lá, 500 dividido pela pressão de platô. Quanto é a pressão de platô? Imagine que a pressão de platô aqui é a pressão de pico. A pressão de platô menos a pico. Quanto é que dá para fazer esse cálculo aí? Quanto? Pico está aqui, Vocês olham para aqui, pico, 5. 20. Certeza? 20. Pressão, uma complacência estática de 20. Ela está normal ou está diminuída? Ou está aumentada? Diminuída. Normal é de 50 a 80. Se está 20, a complacência está o quê? Diminuída. Se ela está diminuída, provavelmente você vai ser um paciente provavelmente pulmão de Sara. Então dá para vocês começarem a raciocinar como é que se calcula uma complacência estática. Tem alguma coisa do outro mundo isso aí? Não esqueça, complacência, volume dividido por alguma pressão. Que a gente vai ver a complacência estática é platô, no caso aqui, platô menos a pico. Platô menos a pico. O nome dessa diferença de pressão aqui, platô menos pico, é o que a gente chama de drive pressure. O que é drive pressure? É o platô menos a pico. Comece a colocar essa informação aí. A gente já sabe o que é platô, já sabe o que é pico, pressão de pico, e agora a gente vai ter outra informação, drive pressure. Quanto é a drive pressure que a gente tem que trabalhar no paciente com pulmão inflamado? Abaixo de 15. Até aí deu para entender, né? Entendeu, Tiago? Alisson. Como é que a gente calcula aqui a complacência estática? Pronto, a complacência estática. Se eu disse a vocês que complacência sempre é um volume dividido por alguma pressão. A complacência estática, a gente vai medir aquele componente elástico do paciente, certo? Então a gente divide o volume corrente, que é 500 ml, dividido pela pressão. E a gente utiliza para medir a complacência estática a pressão de platô menos a pico. Que a pico aqui,
ela é 5. Então 30 menos 5 dá 25. 500 dividido por 25 dá 20, né? Então, dá 20. Agora eu quero que vocês façam a medição da resistência das vias aéreas. Como é que a gente faz a medida da resistência das vias aéreas? Qual é a fórmula da resistência? Pressão de pico, né? Menos a platô, dividido pelo fluxo. Quanto é o fluxo aqui? 1. Quanto é a pressão de pico? Quanto é o platô? 40 menos 30, dividido por 1. A resistência está aumentada? Tá, né? É 4 a 8 geralmente. Então a gente já anotou aqui que ele tem uma complacência diminuída e tem uma resistência aumentada. Deu para entender? Certeza absoluta. Então aqui, ó, resistência 40 menos pressão de pico menos platô dividido por fluxo, que é 1, resistência de 10, certo? Agora a complacência estática 20. Nada demais. Você vê que vocês estão começando a entender como é que se mede, já sabe identificar. Pelo amor de Deus, eu vou colocar aqui na prova um gráfico desse aqui, da seguinte questão, ó. Número 1, que pressão é essa? Número 2, que pressão é essa? Número 3, que pressão é essa? Número 4, que pressão é essa? E ainda vai errar. Aquilo que eu disse, olha, organo fosforado. Então não esqueçam disso aí, tá certo? Vocês têm que, quando você olhar para um gráfico desse, vocês têm que saber quais são as pressões. Pressão pico, platô, e a gente vai ver drive pressure, tá certo? Aqui dá para vocês já entenderem, né? Quem é pico, platô, aqui o volume e tal. Aqui nós temos um fluxo, nós temos aqui a pressão de pico, a pressão de platô e a pique. Me diga aí qual é a complacência desse paciente, tá? Faça esse cálculozinho aí. Vê se vocês estão observando direito as coisas que estão atentos na aula. Estática, esqueçam a dinâmica. A complacência para a gente tem importância é estática. Quem acertar essa questão vai ganhar um ponto na prova. Bem? Como é? Quero que vocês calculem a complacência e a resistência, certo? O fluxo é 60 litros por segundo. Por minuto, e dá 20 segundos, né? Terminou o tempo? Ninguém? E aí? 20 e 5. 20 mais 5. É só falta de atenção. Quais são as condições para a gente fazer a mecânica ventilatória? Força quadrada. Olha, não se pode calcular o fluxo desacelerado.
pelo menos vocês começarem a já olhar e já começar a enfrentar uma coisa que até pouco tempo vocês tinham medo. Não vou aprender nada nessa aula. Tem uma versão a mecânica ventilatória. Vocês já sabem o que é, já várias informações, na metade da nossa aula já sabem várias coisas, certo? Isso aqui foi realmente uma pegadinha, não vai cair nada disso aqui, dessa maneira. Então, ó, a gente já sabe o que é isso aqui, já sabe, essa complacência você já sabe calcular a complacência e a resistência das vias aéreas. Essa questão aqui é uma questão que eu fiz numa prova de especialização da AMIB. Aí ele pede a complacência e a resistência. Dá para vocês fazerem aí? Isso aqui realmente tem resposta correta. Eu vejo que o fluxo está quadrado, não está nessa sacanagem. G11. Diga aí qual é a complacência estável desse paciente aí. Pragmático. Desculpa aqui, é da segunda. Deixa eu ver se é da primeira ou é da segunda. É do primeiro ciclo, tá certo? Desse, vê que aqui diferente mudou, é desse primeiro ciclo aqui, ó. A PIP aí, pelo que eu estou vendo, é zero, né? PIP zero. Como é que a gente faz para calcular aqui a complacência estável do paciente? Complacência sempre é volume de pressão. Qual é o volume? 500. 30 menos 0, 30. 500 dividido por 30. Dá quanto? 16,666? Bom, mais ou menos o quê? Aí é resistência. Sim, aqui é resistência. Então 17, né? 16,617. Então a resistência aqui daria quanto? Como é que a gente vai para calcular a resistência? Resistência é a pressão de pico menos platô dividido pelo fluxo. Lembra aqui que é 30 dividido por. Aí vocês é. 30 dividido por 0,5. Já precisa o resultado. 30 litros por minuto. minuto. Em segundo. É transformar em segundo. Fica 0,5. Vai dar 0,5. 30 por 60 dá 0,5. Aí você tem que olhar aqui. 30 por 60 dá 0,5. Aí quanto é que dá? 5 dividido por 0,5 Dá quanto? 10. Todo mundo entendeu? Certeza? Então 10. Isso aqui foi uma prova da AMIB, viu? Tem alguma dificuldade? Tem, Bruno? Aparentemente não, né? Não vai ser nada mais, digamos assim, mais difícil, mais um nível maior do que isso aqui, não. Vou dar valores do jeito que está aí para vocês calcularem a resistência, a complacência estática, depois a pressão de pico, quem é platô, quem é pico. Posso dar um caso: o paciente está com um pulmão de sala, entubado, ventilando assim. Está com esses parâmetros aqui. O que é que eu vou mexer para colocar a ventilação dele protetora? Ou seja, trabalhar com a pressão de pico, pressão de platô abaixo de 30, trabalhar com a drive pressure abaixo de 15, tá certo? O que é que vocês vão mexer em quê? Para vocês começarem
Realmente para mexer isso aqui, eu tenho que mexer nisso. Vocês começaram a fazer as coisas baseadas em evidência. Então, a gente queria que vocês observassem outra informação. A gente já sabe até agora o que é platô, mas vamos trabalhar com uma informação chamada drive pressure. Esse pessoal aqui foi o pessoal do professor Marcelo Amato, professora Carmen Valente Barbas, cuidando dela. Primeiro. É a primeira? Amato, você falou? Amato. Aqui é a Amato. Marcelo Amato é o homem. Carmen Valente. Deixa eu ver onde é que está o nome dela. Mas ela foi uma das. Digamos assim, a idealizadora desse programa, desse trabalho. O que é que ela observou? O que é que eles observaram? Esse grupo aqui lá do Albert Einstein. Que aqueles pacientes que trabalhavam com a drive pressure, o que é uma drive pressure? É a diferença entre a pressão de pausa e uma PIC. Abaixo de 15, eles tinham uma sobrevida melhor. Professor, como é que a gente faz isso? Eles fizeram esse trabalho e começaram a trabalhar da seguinte maneira. Olha só como é o que é que eles observaram? Eles começaram a observar que o pulmão ele é muito heterogêneo, os alvéolos são heterogêneos. Imagine que um alvéolo desse aqui, bem no centro, ele trabalha com a pressão de platô de 30, abaixo de 30, mas esses alvéolos aqui da periferia, eles trabalham com a pressão de platô mais elevada, ou seja, aquela pressão de platô não é uma coisa uniforme em todos os alvéolos pulmonares. Existe uma heterogeneidade nesses alvéolos. Por isso que eles observou que somente a pressão de platô isolada não é um dado confiável para a gente dizer assim, olha, a pressão está com uma ventilação protetora. O paciente está livre de ter um barotrauma, um volutrauma, um atelectrauma, um biotrauma, ou seja, uma lesão induzida pela ventilação mecânica. Então eles começaram a trabalhar essa outra informação, a drive pressure, que nada mais é do que a pressão de platô menos a PIC. Quanto é que a gente tem que trabalhar na drive pressure? Sempre abaixo de 15. O paciente está com a drive pressure acima de 15, ele tem a possibilidade de ter um avile bem maior, tá certo? Então como é que a gente vai trabalhar dessa maneira aqui? Imagine só, esse paciente que a gente já viu aqui, esse gráfico, em situações anteriores. Vamos calcular aqui a drive pressure dele. Aqui não tem como calcular porque não tem pressão de platô, né? Nesse caso aqui, ó, qual seria a drive pressure aqui desse paciente? Que é muito fácil de ver. Platô menos PIC, dá quanto? 25 é um valor confiável, seguro trabalhar. A gente tem que mexer aqui em alguma coisa, né? Então como é que a gente pode melhorar essa drive pressure? De duas maneiras. Ou diminuindo aqui a pressão de platô. Como é que a gente diminui a pressão de platô? Mexendo em quem? No volume. Ou aumentando essa PIC. Eu posso aumentar essa PIC e diminuir a diferença entre as duas pressões. Por que a gente diminui a diferença de pressão? Para não ocorrer isso, ó. O pulmão, o alvéolo, ele não pode colabar no final da inspiração. Ele tem que ficar, a gente chama de armado, ó. Como é que eu aumento, como é que eu faço isso aqui? Não haver hiperdistensão alveolar, deixando uma PIC maior aqui dentro. Por isso que trabalho, as pessoas têm digamos assim, uma certa, não tem receio, não tem medo. Em fisioterapeutas e pneumologistas trabalham com pacientes graves, eles trabalham com 25 de PIC, 20, 15, tá certo? Trabalham com PICs elevadas. Por quê? Porque eu não vou poder trabalhar com volumes elevados. Então eu trabalho com a PIP elevada para poder dar uma drive pressure menor do que 15. É mais fácil eu aumentar a minha PIP do que aumentar a minha pressão de platô, ou seja, ou baixar, tá certo? Então é melhor a gente trabalhar com a PIP, é mais fisiológico, é mais correto. Então a gente trabalha com pressão de PIP, geralmente a gente trabalha com PIP de quanto? Em torno de 15, 20, em alguns casos de 25. Pra vocês terem uma ideia, esse trabalho mostrou que você pode trabalhar com, assim, em algumas situações bem especiais, pressões de platô um pouco mais elevadas. Por exemplo, uma pressão de platô de 40, desde que você respeite a drive pressure. Tá certo?
É melhor você respeitar a drive pressure do que dizer assim, não, eu vi que só posso trabalhar com pressão de platô abaixo de 30. É aceitável que você trabalhe com 40, desde que você respeite a drive pressure abaixo de 15. É mais importante respeitar a drive pressure do que trabalhar com platô abaixo de 30, certo? Digamos assim, ela é bem mais eficaz. Então aqui nós estamos vendo que a drive pressure aqui está elevada, né? A gente tem que trabalhar com drive pressure mais baixa. A gente já viu como é a complacência estática, que é o volume dividido pela pressão de pausa menos a pips. A gente já viu aqui que como é que se mede tudo isso aqui, não é mais novidade para a gente. Aumento da resistência, a gente já viu em quais situações, broncoespasmo, secreção, acotovelamento do cano, da mordedura do tubo, altos fluxos inspiratórios. Falei a vocês que o fluxo inspiratório ele é irritante para as vias aéreas, certo? A gente, para entender a gente já sabe medir a pressão de pico, dá para ver a pressão de pico, a pressão de platô, a PIP, a pressão a resistência, a complacência estática, e a gente tem que observar outra coisa que a curva nos dá, é a resistência das vias aéreas. Ela digamos assim, quando você insufla aqueles 500 ml de ar dentro do pulmão, ele tem um tempo para sair. Por incrível que pareça, ela sai numa constante de tempo. Por exemplo, ela sai 63 minutos dos primeiros segundos, digamos assim, a gente divide esse tempo expiratório em 5 constantes. Isso num paciente normal. Por exemplo, aqui, existem 5 constantes de tempo na fase expiratória do paciente normal. Eu tenho, digamos assim, primeira constante de tempo, a maioria do ar sai, na segunda constante de tempo, terceira, quarta e quinta. E vocês vão ver aqui, na primeira constante 63% do ar sai, na segunda constante 23%, e assim por diante, até que todo esse ar seja eliminado, tá certo? O ar todo foi eliminado. Isso aí no paciente que não tem a resistência aumentada das vias aéreas. Se o paciente tiver alguma obstrução, algum broncoespasmo, imagine que aqui eu fiz um ciclo inspiratório, iniciei a fase expiratória e o ar zerou, não tem mais nenhum volume residual dentro do meu pulmão. Mas imagine só que o paciente está normal, mas imagine aqui que na quarta constante de tempo a válvula in se abriu novamente. Ou seja, eu não consegui expelir todo o volume inspiratório que estava dentro do meu pulmão. Quando eu estava tentando jogar mais ar para fora ainda, a válvula in se abriu de novo. O que vai acontecer com aquele pulmão? Vai começar a ocorrer o quê? Um aprisionamento de ar. É o que a gente chama de auto-PIP. Certo? E é como se fosse o seguinte, é aquela situação. Você vai pagar o cartão de crédito, paga só o pagamento mínimo, aquele valor mínimo. Sempre fica um pouquinho para a próxima fatura, certo? Ou seja, cada ciclo inspiratório, você vai deixando um volume de ar aprisionado. Imagine só, esse ar vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O paciente começa a ter hipotensão, começa a ter arritmia, começa a ter assincronia com o ventilador, o paciente começa a ter bradicardia e você não sabe por quê. Porque ele está fazendo o quê? Auto-PIP. Em qual curva a gente vê que o paciente está fazendo auto-PIP? A gente já viu na aula anterior. Curva de quê? Fluxo, tá certo? Por que na curva de fluxo? Você vê se o paciente está zerando, o fluxo está zerando a curva antes de deflagrar outro ciclo inspiratório, tá certo? Então é outra informação que as curvas nos dá, é você ver se o paciente está fazendo auto-PIP. Então, como é que você vai medir? O paciente tem que estar aqui que a gente vai medir a pausa, certo? Relaxamento, a gente já viu isso aqui. E como é que a gente vai ver se o paciente está fazendo auto-PIP? Olha só aqui, o fluxo, né, inspiratório, a válvula se abre. Quando o paciente está tentando expelir aquele restinho de ar, outro ciclo respiratório é deflagrado. Ou seja, o paciente cada vez mais aumentando o esforço dele, aprisionando o ar
e na curva de volume acontece isso aqui, ó. Como se o paciente estivesse fazendo isso. Chega um ponto que ele começa a bradicardizar e fazer hipotensão, e você não sabe por quê. Chega a acontecer alguma coisa, só que isso aqui é aprisionamento, chamado, é o autopico. Todo mundo deu para entender porque que ele faz autopico, porque aquela constante de ar dele, aquela constante da fase respiratória, aquelas constantes de tempo não foram, digamos assim, devidamente respeitadas. Geralmente isso aí é provocado por broncoespasmo, secreção, tá certo? Às vezes imagine só, quando a gente divide lá a frequência do paciente, a gente colocar uma frequência muito rápida, muito alta, 18, 20 impulsões por minuto, o paciente vai fazer o seguinte, não vai dar tempo aquele tempo expiratório ser o suficiente para obedecer aquelas 5 constantes de tempo. Então o paciente vai começar a aprisionar. Se você tiver um paciente desse que está fazendo autopip, uma das maneiras de você melhorar isso aqui é você aumentar o fluxo e diminuir a frequência respiratória. Por que você vai aumentar o fluxo? Porque quando você aumenta o fluxo, aquele tempo inspiratório se torna menor, aí você tem mais tempo você tem mais tempo inspiratório, você tem mais tempo para obedecer aquelas 5 constantes de tempo. Então, se o paciente estiver fazendo, digamos assim, fazendo autopico, você vai mexer em 2 parâmetros, na frequência e no fluxo, certo? Aí a gente vê o seguinte, muitos de vocês perguntam, professor, como é que eu calculo a PIP ideal do paciente? Vocês já viram isso? Como é que se calcula a PIP ideal? A gente hoje não trabalha mais com essa questão de assim, qual a PIP ideal? Antigamente a gente fazia o seguinte, ia fazendo na palma aqui na caneta, tal, pronto, a PIP ideal é essa aqui. A gente não trabalha mais com um valor isolado, tá certo? A gente trabalha com a mecânica do paciente e a resposta fisiopatológica que ele tem, que esse paciente nos dá. Vocês vão começar a entender, vocês vão entender, digamos assim, a aula agora. Olha só, eu falei a vocês que a gente trabalha com um PIP de 20, 25, né? Dependendo do paciente e da sua segurança, certo? Imagine só, uma PIP dessa de 20, o paciente está com uma pressão de platô de 40, né? Qual é a drive pressure desse paciente? Hein? 20, né? Uma drive pressure de 20 é segura? Não, né? Esse paciente aqui, aí a gente, vamos baixar um pouquinho aqui a PIP, aí você vai baixando de 2 em 2 e vai medindo, tá certo? Vamos baixar aqui de 20 para 18. Qual foi a pressão do platô desse paciente? E a drive pressure? 17. Tá legal, né? Não? Vamos baixar mais um pouquinho? Baixou para 16. Quanto é a pressão do platô? 32. A drive pressure? 16. Está se aproximando. Vamos baixar mais um pouquinho, a PIP de 14. Quanto é que dá a pressão de platô? 28. Está melhorando, né? Quanto é a drive pressure? 14. Olha, está perto do que. Vamos baixar mais um pouquinho. Baixou a pressão a PIP para 12. Quanto é que está a pressão de platô? 29. Quanto é que está a drive pressure? 17. Eita, vamos voltar para o que estava antes. Ou seja, você vai mexendo e vai medindo até você chegar naquilo. Eu vou trabalhar somente com um valor isolado? Não, você vai trabalhar com digamos assim, com resposta fisiopatológica do paciente. Você vai chegar numa pressão de pico que dê um platô seguro e principalmente uma drive pressure segura. Deu para entender aqui como é que você faz? Eu posso colocar aqui, ó, alternativa A, B, C ou D. Qual dos pacientes tem uma melhor relação com complacência PIP, complacência e pressão de platô das alternativas baixas? Você vai ver aquele paciente que tem uma PIP que gera uma pressão de platô segura, uma drive pressure segura. Tá certo? Então deu para vocês entenderem mais ou menos aqui como é que a gente trabalha digamos assim, na beira do leito para poder achar uma PIP ideal, uma pressão de platô ideal que responda com a drive pressure ideal, certo? A gente, na verdade, essa aula aqui era uma aula só para complementar aquela aula de ventilação mecânica.
Mas eu queria que vocês saíssem dessa aula hoje aqui sabendo o que é uma drive pressure, o que é uma pressão, uma complacência estática, o que é uma pressão de pico, como é que a gente mede a resistência das vias aéreas, qual o valor normal da resistência, qual o valor normal da complacência estática do paciente, tá certo? Deu para entender alguma coisa, deu para ficar alguma mensagem, já que esse assunto é um assunto que você tem um verdadeiro horror a estudar isso aí. Deu para ficar alguma coisa, Jonas? Se eu pedisse para você medir uma complacência, daria para medir uma resistência das vias aéreas, dá mais. Na Cristina, está tão desanimada. Tudo entendido? Eu vou fazer deixar vocês escolherem. Algumas pessoas estavam reclamando que tinha muita matéria para estudar, estavam muito. Vocês queriam que a gente parasse por aqui, a gente colocaria só essa aula de hoje na prova, ou até fulano falou que vocês estão livres para poder fazer essa outra aula em outro dia, para a gente. Uma outra aula depois, né? Hoje o dia foi pesado. Pronto. Aí a gente marcaria, já que vocês estão livres, vocês têm para ter a última prova hoje, foi? Então, tudo entendido? A gente, a prova, a Cristina vai mandar quais são os assuntos da prova, tá certo? Você manda os assuntos da sua prova, você vai separar, tá certo? A gente vai tentar mandar para vocês as duas aulas